Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós agradecemos pela Tua mensagem, nós agradecemos pelas Escrituras, Pai, que são vida e vida em abundância para todos nós. O que nós te pedimos agora, Senhor, é que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos ouvir e entender, e mais do que isso, praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos sobre um Deus que está no controle, mas não é um controlador, é um pouco difícil de algumas pessoas entender, mas de fato esse é o nosso Deus. Um Deus que está no controle, e Ele tem o controle de todas as coisas, mas Ele só consegue controlar se eu e você permitirmos. Eu estava na casa de um amigo no final de semana e nós estávamos jogando videogame, e eu estava prestando atenção nos jogadores. Quando os jogadores correm, você consegue controlar somente aquele jogador que está com a flechinha em cima. Quem aí joga FIFA, joga PES, sabe, você só controla o jogador que está com a flechinha em cima. Os outros jogadores, eles correm, marcam, mas independente. Então você só consegue controlar aquele jogador que tem a flechinha em cima. A partir do momento que a flecha está em cima do jogador, você tem controle absoluto sobre ele. E vendo aquilo, eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes na igreja tem pessoas que você olha e você vê a flechinha de Deus em cima dela. Sabe, você vê que as atitudes, as coisas que fazem estão no controle de Deus. Mas tem outras pessoas na igreja, no mundo, na vida, que são aquelas que estão descontroladas. Você conhece alguém que é descontrolado? Descontrolado nas emoções, descontrolado nos sentimentos, ora ama, ora odeia. Descontrolado na sua vida financeira, ora tem muito dinheiro, ora não tem nenhum dinheiro. Descontrolado na sua vida espiritual, ora está amando Deus, outra hora está odiando Deus. Ora acredita, ora não acredita mais. E eu estava olhando aquilo ali e eu estava pensando, meu Deus, um Deus que está disponível para todos nós, um Deus que nós temos acesso a Ele, e muitas pessoas não estão recebendo esse controle de Deus. E quando a flechinha de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, quando Deus está nos controlando, nós vamos por caminhos que são da vontade dEle. E às vezes nós estamos como aquele outro tipo de jogador que está independente, e por estar independente ele vai para onde ele quer, ou pior ainda, ele está obedecendo um manual de um computador, ele já foi computadorizado para caminhar por aqueles lugares. E aí às vezes eu e você, nós estamos vivendo assim, sem ser controlados por Deus, e o computador que está nos controlando é o mundo, é o acaso, é a vida, é o dólar que sobe, é o dólar que cai, é a bolsa que fecha em alta, é a bolsa que fecha em baixa, e aí nós estamos sendo controlados pelo acaso, quando existe um Deus que está disponível para nos controlar, mas um Deus que não é controlador. Entenda que quando eu e você, nós entregamos o controle da nossa vida para Deus, nós estamos dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade. A partir de hoje, Senhor, a sua vontade, ela é maior do que a minha. A partir de hoje, Senhor, a sua voz, ela vai ser mais alta do que a minha. A partir de hoje, Senhor, os seus desejos serão mais importantes do que os meus desejos. E aí agora nós entregamos a nossa vida para um Deus perfeito, para um Deus que nos controla e nos mantém no lugar que Ele tem para nós. E muitas das vezes nós vivemos descontrolados, com as nossas emoções descontroladas, porque Deus não está no controle das coisas. Talvez o seu relacionamento está descontrolado, porque Deus não está no controle dele. Talvez lá no seu trabalho as coisas estão descontroladas, porque Deus não está no controle. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que a partir do momento em que Deus está no controle, meu irmão, nós não andamos mais como pessoas que estão desgovernadas, pessoas que vivem pelo acaso ou pessoas que estão programadas. A partir
do momento em que Deus está no controle, nós vivemos como pessoas que têm um propósito de vida, como pessoas que têm algo para realizar, como pessoas que sabem que no futuro existe algo ainda preparado. Talvez o passado não foi tão bom, porque no passado o controle ainda estava comigo, mas a partir de hoje, o controle da minha vida está nas mãos do Senhor, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender algo muito importante. Todos nós temos a oportunidade de estar na frente de muita gente. Todos nós temos a oportunidade de estar na frente de muita gente. Sabe o que é estar na frente? Sabe o que é estar um passo adiante? É eu entrar na faculdade e eu ter uma pessoa que cuida de mim e que me presta uma mentoria e um serviço de alguém que já está formado. É eu, pensando em ter filhos, eu me relacionar com pessoas que já têm filhos de 10, 20, 30 anos. É eu, pensando em seguir uma carreira profissional, conversar com pessoas que já seguem a mesma carreira do que a minha. Sabe, é nós procurarmos pessoas que têm um caráter de Cristo aprovado, pessoas que são pessoas confiáveis, pessoas que nós podemos abrir o nosso coração. E agora eu, com 10 anos, convivendo com alguém de 20 anos, eu consigo ter atitudes de alguém de 20. Nós precisamos estar um passo adiante, nós precisamos estar um passo na frente. Sabe, é como um filho que ouve o seu pai. Um filho, quando ouve o seu pai, ele não comete erros que outros cometem. Por quê? Porque o seu pai já viveu tudo aquilo. E nós somos filhos que têm um pai, e que esse pai é o nosso Deus. E quando nós ouvimos as palavras do nosso Deus, nós estamos ouvindo palavras de alguém que é muito além de 10 ou 20 ou 30 anos na nossa frente. Nós ouvimos palavras de alguém que é eterno. Então, quando você está sendo controlado por Deus, você está uma eternidade na frente de outras pessoas. E é por isso que às vezes nós estamos sendo controlados por Deus e nós temos atitudes que nos olhos dos outros é errado ou não nos fará bem, mas é porque nós estamos caminhando no eterno, nós estamos caminhando pelo eterno. Deixa eu te falar uma coisa, é comprovadamente comprovado que a partir dos 7 anos de idade todos nós começamos a morrer. A partir dos 7 anos de idade todos nós começamos a morrer com o passar dos dias. Mas quando nós entendemos que nós somos eternos em Deus, meu irmão, nós não nos preocupamos com o amanhã, nós não nos preocupamos com o acaso, nós não nos preocupamos com as circunstâncias, porque existe um Deus eterno que cuida de nós e que está no controle de todas as coisas. Sabe, então, procure pessoas que possam cuidar de você. Talvez seja um amigo, talvez seja pastores, talvez sejam líderes, talvez não seja ninguém, mas existe o Espírito Santo de Deus que está do nosso lado. Mas não ande sozinho, não caminhe sozinho. Muitos de nós somos machucados, somos entristecidos, e isso se chama vida. Muito bem-vindo à vida. E seremos de novo. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós iremos nos decepcionar com pessoas, porque pessoas nos decepcionam. Mas se firme em Deus, se firme na palavra de Deus, se firme naquilo que Deus disse sobre você, se firme naquilo que Deus liberou para você. Procure pessoas que você pode contar e confiar, porque assim nós estaremos um passo na frente de muita gente. Porque a nossa geração tem uma dificuldade muito grande de ouvir. Nós queremos ser muito ouvidos, nós queremos que todos nos ouçam, e aí nós colocamos coisas nas redes sociais, e aí nós nos manifestamos em vários lugares, mas nós não sabemos ouvir. E pessoa que só fala, mas não ouve, é pessoa que não carrega nada dentro, porque quando você fala sai, mas quando você ouve entra. E aí nós temos um monte de gente vazia, porque só fala, mas não sabe ouvir. Sabe, meus irmãos, quando nós aprendemos a sentar para ouvir, nós seremos imparáveis. Sabe, quando você sentar para ouvir os seus pais, quando você sentar para ouvir alguém que está há 5, 10 anos na sua frente, quando você sentar para ouvir o seu pastor, para ouvir o seu líder, quando você sentar para ouvir a sua esposa, quando você sentar para ouvir o seu marido, as coisas acontecem, porque nós estamos ouvindo algo, não somente falando. Nós temos uma dificuldade de ouvir, de entender.
E por ter essa dificuldade, nós não conseguimos esperar. E aí nós nos tornamos pessoas ansiosas, pessoas com excesso de futuro, pessoas que ficam pensando o que vai ser de mim amanhã, e não pensam o que eu estou fazendo hoje. Existe uma história de um pai que ele era médico, e o seu filho estava muito doente, em estado terminal. E então o sofrimento levou ele a crer que o seu filho poderia ir para um lugar melhor, e então ele desliga os aparelhos e o seu filho morre. E quando ele está saindo do velório, do enterro do seu filho, ele recebe uma ligação de um outro médico, que diz: olha, nós achamos um antibiótico que pode curar o seu filho. Mas naquela altura do campeonato, o filho dele já estava dentro de um caixão, embaixo da terra. Sabe, e muitos de nós cometemos isso. Nós nos chateamos, nós nos entristecemos, o nosso relacionamento já está quase morrendo, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com Deus, o nosso amor por nós mesmos, e aí nós nos achamos do direito de desligar os aparelhos, e a partir de hoje eu não me relaciono mais com Deus, eu não me relaciono mais com o outro, eu não vou mais acreditar em pastor, eu não vou mais acreditar nas outras pessoas, eu não vou mais acreditar em ninguém. E por não acreditar mais em ninguém, nós não ouvimos mais ninguém, quando nós precisamos apenas continuar e avançar. Sabe, aquele pai, ele desliga o aparelho daquele filho, e quando o filho dele morre e é enterrado, ele recebe uma ligação e diz: olha, nós achamos a cura para o seu filho. É como quando eu e você, nós entregamos aquilo que não deveríamos, e a partir do momento em que nós entregamos, sabe aquela palavra que é lançada e ela não pode ser voltada atrás, é aquele não que é dito, ou então é aquele sim que é dito, ou então é aquele eu não te amo mais, ou aquele eu não te quero mais, e quando isso sai dentro de nós, não tem mais volta. Sabe, então, o que eu tenho para te dizer nessa noite é que se você entregar o controle da sua vida para Deus, meu irmão, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe o momento certo. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Quantas vezes eu e você nós começamos um jejum e não terminamos? Quantas vezes, olha, essa vai pegar para todo mundo, e principalmente para mim, a gente começa a orar e dorme. Meu Deus, quantas vezes? Mas que bom que pelo menos dormiu orando. Mas sabe, a gente começa uma coisa e não consegue terminar, e aí nós começamos uma faculdade, um curso, nós começamos algo e nós não conseguimos terminar. Por quê? Porque nós queremos o resultado hoje, nós queremos o resultado aqui, nós queremos o resultado agora, e aí por não conseguir aqui e não conseguir agora, nós desligamos os aparelhos, e aí nós morremos. Quando tudo que Deus tem para nos entregar é vida, e vida em abundância. Sabe, então não pare, não desista, não retroceda, não volte para trás, saiba ouvir. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós temos um Deus que fala aos nossos corações, nós temos um ser eterno, e nós precisamos entender a eternidade desse Deus, porque muita gente acha que a eternidade é isso aqui, e quando eu morro acabou. Não, existe algo ainda. Sabe, há quem diga: é muito melhor eu acreditar e chegar lá no final e ver que era verdade, e que bom que eu acreditei, porque se eu não acreditar e eu chegar lá no final e existir, eu estou lascado. Sabe, então acredite, confie, porque se você confiar em alguém, essa pessoa te frustrar, você acreditou e a sua parte você fez. Mas se você não acreditar, e essa pessoa, talvez ela teria uma palavra de Deus para você, e por não acreditar nós não recebemos. Sabe, nós precisamos entender em uma vontade absoluta, de um Deus absoluto, de um Deus real, de um Deus que quer o nosso bem, de um Deus que está no controle, e a todo momento Ele diz: ei, entrega o controle da sua vida para mim. E aí nós estamos dizendo: não, Deus, eu consigo controlar melhor. Não, Deus, eu sei o que eu quero, eu sei qual é a minha vontade para mim mesmo. E aí agora eu estou vivendo baseado nos meus achismos, e aquele que me criou não sabe o que é melhor para mim. Será que nós estamos realmente certos, meu irmão? Sabe, será que um Deus que nos criou para ser imagem e semelhança dele não sabe o que é melhor para mim e para você? Talvez não seja o melhor agora, talvez não seja a melhor pessoa agora, mas confie, acredite.
Abraão, ele tinha uma palavra de ser pai de multidões. Ele tinha uma palavra: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E você terá uma geração. Olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, incontável é o que eu tenho para você. Mas ele olhava para o lado e a mulher que estava do lado dele era estéril. E ele tinha uma promessa de ser pai de multidões. Como que alguém vai ser pai de multidão com uma mulher estéril? Talvez a gente olhe para nós hoje e nós pensamos: como eu vou ser um pregador se eu não sei falar? Como eu vou ser um grande empresário se eu nem terminei a escola, se eu nem fiz uma faculdade? Como eu vou ser um grande músico se eu não sei nenhuma nota? Ei, se Deus prometeu, Ele fará. Abraão tinha uma promessa de ser pai de multidão e ele olhava para o lado todo dia e tinha do lado dele uma mulher estéril. Mas certo dia, aquela que não podia, ela gerou filho. E Abraão significa grande pai. A partir daquele momento Deus acrescenta mais uma letra e se torna Abraão, que significa pai de multidões. Sabe, Deus tem algo para liberar sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós precisamos aprender a olhar para o lado. E nós estamos olhando para o lado e nós estamos pensando: vai dar errado, não tem como isso estar certo. Mas se foi Deus que prometeu, se foi Deus que colocou, se foi Deus que falou, continue. Sabe, Abraão poderia ter desistido e ter pensado: que pai de multidão o quê? Não tem como, é impossível, eu já estou velho, a mulher que o Senhor me deu também já está de idade avançada. E aí nós achamos que o tempo passou e que Deus esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da igreja, Deus não se esqueceu do Brasil, mas Ele sabe que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo, mas a Bíblia não o chama de escravo, a Bíblia o chama de herdeiro, porque ele já é herdeiro, já é dele. Mas se enquanto ele ainda é jovem, ele for entregue a sua herança, ele vai jogar tudo fora. Então Deus espera nós alcançarmos um nível de maturidade para que Ele possa liberar sobre nós. E o que nós estamos fazendo para acelerar essa maturidade de Deus? Sabe, reclamar não acelera a maturidade. Sabe, dizer que vai desistir não acelera a maturidade. Sabe o que acelera? É olhar para o lado e ainda pensando que vai dar errado, avançar, continuar. Porque muitos de nós somos tentados a parar e desistir no meio do caminho. E o meio do caminho, meu irmão, é a mesma distância para concluir e é a mesma distância para voltar. No meio do caminho é a mesma distância para você chegar no fim e concluir, ou para você voltar de onde você saiu. Será que se nós olharmos para nós hoje, nós não estamos melhor do que já estivemos outrora? Será que nós olharmos, olha para você, pensa na sua vida. Será que nós não estamos melhor hoje do que nós já estivemos outra vez? Talvez ainda tenha muita coisa para acontecer, muita coisa para melhorar, muita coisa para se aperfeiçoar. Mas fiel é aquele que nos trouxe até aqui, e o que nos trouxe até aqui também é fiel para nos levar a partir daqui. Então quando você pensar em desistir, ou pensar em parar, ou pensar em dizer: Deus, obrigado até aqui, me devolve o controle da minha vida, que a partir daqui eu toco. Quando você pensar nessas coisas, meu irmão, olha para o monte, é de lá que vem o nosso socorro. Sabe, mas às vezes nós somos tentados a olhar no redor, e o redor está dizendo que não vai dar certo, o meio está dizendo que não tem como dar certo, o meio está dizendo que já está perdido, o meio está dizendo que já se perdeu, mas é olhando para o monte, é olhando para cima, é olhando para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que o Senhor está nos olhando, é de lá que Ele vai nos ajudar. E Abraão sabia disso, ele sabia que tinha uma promessa. E qual é o tempo certo de entregar o controle para Deus? Porque às vezes nós fazemos assim, nós estamos com o controle da nossa vida e está tudo dando certo, e enquanto está dando certo, meu irmão, o time que está ganhando não se mexe. Então enquanto está dando certo e eu estou controlando a minha própria vida, fazendo as minhas próprias escolhas,
enquanto está dando certo, está tudo bem, está tudo legal, mas quando as coisas começam a dar errado, eu me lembro que existe um Deus, que quando eu era pequeno eu ouvi falar sobre Ele, ou eu já tive experiência sobre Ele, ou pior de tudo, eu estou na igreja ouvindo sobre Ele todos os dias, mas o controle está na minha mão, e aí quando as coisas começam a dar errado, eu entrego o controle para Deus, e aí quando parece que tudo vai dar errado, eu entrego o controle para Deus, e aí quando o placar já está 10-0 para o inimigo, eu entrego o controle para Deus. Entregue hoje, confie hoje, faça hoje. Sabe, nós somos tentados a deixar para amanhã aquilo que nós podemos resolver hoje. Nós somos tentados a deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. A Bíblia vai dizer que ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não é porque o Pedro está falando, não é porque nós estamos aqui falando, não. Mais do que a minha voz, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ouvindo a voz de Deus, meu irmão, entregue. Ouvindo a voz de Deus, faça. Ouvindo a voz de Deus, continue. Porque quando nós estamos no controle da nossa vida, nós somos tentados a deixar com que as circunstâncias roubem o nosso coração. Sabe o que é a circunstância te roubar? É você olhar para fora e você vê que tem tudo para dar errado. E aí você olha para dentro e aí você vê que está dando certo. Mas como se lá fora está dando errado, aqui dentro está dando certo? É porque aqui dentro existe um Deus que está no controle de todas as coisas. O mundo já é do maligno, as coisas já estão entregues para Ele. Mas enquanto aqui dentro ainda existe um Deus que está no controle, pode estar tudo dando errado, as circunstâncias estão dando errado, mas aqui dentro está dando certo. Sabe, em você está dando certo. Então talvez aquele seu sonho que todo mundo diga que vai dar errado, se Deus está no controle, meu irmão, vai dar certo. Porque Ele está no controle. Nós não estamos aqui para te motivar a entregar a sua vida para Deus. Nós não estamos aqui para te motivar a entregar o controle da sua vida para Deus, sabe? É algo racional. Porque se nós entregamos na emoção, na primeira oportunidade nós tomamos de volta. Mas quando você entende racionalmente e você faz um cálculo que é muito mais fácil estar na mão de um Deus que é perfeito do que na minha, que posso errar, nós entregamos. Então essa precisa ser uma atitude racional de entregar o controle da sua vida para Deus. Essa precisa ser uma atitude racional de entregar o controle da sua vida para um Deus que tem o melhor para todos nós, porque para nós, limitados, seres limitados, é difícil. Sabe, quem inventou essa frase, é difícil, é um gênio. Porque a partir daquele momento é difícil emagrecer, é difícil ler, é difícil aprender um novo idioma, é difícil ir para a academia, é difícil. Sim ou não? Quando nós aprendemos essa frase, é difícil, nada mais se torna fácil. Quando nós aprendemos a dizer que é difícil, nada mais se torna fácil. Então não deixe as coisas que é difícil tomar você, não deixe as coisas que são difíceis roubarem você. Lembre-se do que te traz esperança, lembre-se do que te traz alegria, lembre-se do que te joga para cima, lembre-se do que te faz querer continuar. Lamentações 3 vai dizer: todavia eu me lembro daquilo que me traz esperança. Porque às vezes nós lembramos do que nos traz tristeza, nós lembramos do que nos traz ódio, nós lembramos do que nos traz raiva, e do que nos traz esperança de continuar nós não nos lembramos. Lembre-se do que te traz esperança, lembre-se do que te joga para cima, lembre-se do que te empurra para frente. Lembre-se das coisas que podem te fazer bem, lembre-se das coisas que podem te trazer alegria. Sabe, olha para você e lembra do que pode te dar esperança, lembra do que pode te fazer avançar. Porque às vezes quando nós estamos mal, nós colocamos uma música bad, uma iluminação de tristeza, nós colocamos uma roupa triste, e agora já que eu estou ruim, eu vou ficar ruim de vez. Sabe, meu irmão, não. Quando nós estamos ruins, é a melhor oportunidade de nós acendermos tudo, abrir as janelas, trocar de roupa, lavar o cabelo, lavar o rosto, escovar o dente e ir para a luta. Afinal de contas, está tudo dando errado. Mas existe um Deus que está no controle e a partir daqui as coisas darão certo. Tem gente que se entrega para a tristeza, tem gente que se entrega para coisa ruim, tem gente que se entrega para a escuridão, tem gente que se entrega para o desemprego, tem gente que se entrega para o vício, tem gente que se entrega para as coisas que não são de Deus para nós. E para Deus não se entrega. Nós precisamos
nos voltar novamente para o coração de Deus. Nós precisamos estar novamente com o controle das nossas vidas na mão de Deus. Se não é um monte de gente fazendo o que bem entende, correndo para onde quer. Mateus 6, os discípulos vão dizer: Senhor, nos ensina a orar. E aí o Senhor ensina para eles a oração do Pai Nosso, e certo momento dessa oração diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Sabe o que eu quero te falar hoje? Está na hora de nós trazermos um pouco mais o céu para a terra. Está na hora de nós trazermos um pouco mais a soberania do céu para a terra, a vontade de Deus do céu para a terra. Está na hora da igreja se despertar e virar uma chave dentro de nós, de que se tem na oração, assim como é no céu, seja na terra, o que está no céu está liberado na terra. Sabe, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque viver a vontade de Deus, meu irmão, ela não é uma condição. Viver a vontade de Deus precisa ser um estilo de vida, porque condição hoje eu estou, amanhã eu não estou. Um estilo de vida é todo dia. Então o controle de Deus sobre a minha e sobre a sua vida não pode ser uma condição. Hoje Deus está me controlando, amanhã pode ser que já não esteja mais. Não, o controle de Deus para mim e para você precisa ser um estilo de vida. É dizer: Senhor, eu preciso tomar essa decisão, é da sua vontade. Senhor, eu preciso fazer isso, é da sua vontade, sabe? Nós precisamos trazer um pouco mais o céu para a terra, e é todo dia trazendo o céu um pouco mais. É todo dia dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque senão nós vivemos uma vida inteira controlando e controlando o errado, fazendo e fazendo errado. E aí nós estamos presos no passado, ou nós estamos com um excesso de futuro, ou então nós não damos bola para o presente. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se o passado foi bom ou foi ruim, ele passou. E a gente tem o agora, o hoje. E nós temos planos para um futuro melhor. Então nós precisamos avançar, não como aqueles que se preocupam com o passado, mas aqueles que se preocupam com o seu futuro, mas que também sabem que o futuro está nas mãos de Deus, que o futuro está sob o controle de Deus, e aprender a viver em um processo. O Felipe falou no vídeo sobre processo, e nós precisamos aprender os processos de Deus. E para encerrar com você, eu quero falar sobre 2 tipos de processo: o processo de santificação e o processo de aperfeiçoamento. Sabe, nós somos chamados para ser santos, e isso é um fato. Mas quem aqui pode se achar santo? Mas o processo de santificação não é um processo de olhar para mim e não ter pecado. É um processo de olhar para mim, reconhecer o pecado e tirar o pecado, e combater o pecado. Então santo não é aquele que tem uma auréola na cabeça, se veste de branco e anda flutuando, não. Santo é aquele que reconhece que é pecador, mas está todo dia se limpando. Sabe, perfeito não é aquele que olha para ele e se sente em um estado perfeito, não. Perfeito é aquele que busca o aperfeiçoamento, e aperfeiçoamento é ser melhor todo dia. Aperfeiçoamento é eu saber que amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje, mas que hoje também eu estou sendo melhor do que eu fui ontem. Aperfeiçoamento é eu saber que eu vou chegar em casa e eu vou ser melhor com a minha esposa, eu vou tratar melhor os meus filhos, amanhã quando eu acordar, eu vou tratar melhor os meus funcionários, eu vou tratar melhor os meus clientes, eu vou tratar melhor os meus colegas de trabalho, porque eu estou em um processo de aperfeiçoamento. E quando nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, ele é processual. E muitos de nós somos imediatistas, nós não sabemos lidar com o processo. E deixa eu te falar, quem não sabe lidar com o processo não vive processo. E tudo na vida é processo. Então, primeiro de tudo, meu irmão, para você saber que você precisa entregar o controle de Deus para a sua vida, saiba que você não vai ser perfeito, que você não vai ser santo, mas que todos os dias, tendo Deus do nosso lado, nós conseguimos buscar o aperfeiçoamento, nós conseguimos buscar um Deus que é perfeito, e aí nós começamos a nos tornar mais parecidos com Ele. Afinal de contas, nós somos muito parecidos com quem nós andamos perto. Você já entrou numa empresa e aí parece que todo mundo fala meio igual? Uma igreja parece que todo mundo fala meio igual. Numa casa, todo mundo parece que fala meio igual. Por quê? Porque convivem todos juntos. Você já imaginou eu e você convivendo 24 horas por 48 horas com Deus? Nós nos tornaremos parecidos com Ele todos os dias. E todos os dias um pouco mais.
E para finalizar, eu quero falar algo para você muito importante. Talvez, se até hoje o controle da sua vida esteve na mão de Deus e por alguma circunstância você tomou o controle de volta, meu irmão, entenda e saiba que a vontade dele para nós, talvez ela vai nos chatear, nos entristecer, nos machucar, mas jamais nos ferir. Quando Judas ele entrega Jesus para ser crucificado, quando ele cai em si, ele percebe o que ele fez, ele volta lá no templo e ele tenta devolver as moedas que ele ganhou. E aí os homens dizem, não, essas moedas são preço de sangue, nós não queremos. E então ele joga a moeda dentro do templo e a Bíblia vai dizer que ele sai e tira a sua própria vida. Mas e se Judas estivesse esperado mais 3 dias, aquele que entregou também ressuscitou? Se Judas tivesse esperado mais um pouco, aquele que entregou para ser morto ressuscitou, e então as coisas voltaram como eram no início. Às vezes nós tomamos o controle de Deus, nós tomamos o controle da nossa vida das mãos de Deus, pensando que nós podemos fazer algo melhor ou algo maior. E tudo se faz novo de novo quando nós devolvemos esse controle para Deus. Sabe, às vezes nós não conseguimos esperar mais um pouco, às vezes nós não conseguimos esperar mais um dia, mais uma semana, mais uma hora, e por não conseguir, nós tomamos o controle de volta, e aí nós tomamos e nós fazemos. Se Judas tivesse esperado mais 3 dias, aquele que ele entregou ressuscitou. Será que se eu e você não esperarmos mais um pouco, o que hoje parece que é ruim se tornará em bom? Será que hoje o que parece que é para a nossa morte se transformará em vida? Espere mais um pouco. Não vale a pena tomar o controle de volta. Não vale a pena pegar de volta aquilo que nós já entregamos para Deus. E para encerrar, eu quero dizer para você, de todo o meu coração e de toda a verdade, baseado no texto que nós lemos, lá em Filipenses 4, no versículo 6 vai dizer assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você consegue entender que existe algo cronológico nessa história? Entreguem para Deus em oração os pedidos de vocês, e o Deus e a paz de Deus estará em vocês e guardará a mente e o coração de vocês em Cristo. E aí a gente está entregando tudo o que a gente precisa para um monte de gente, e aí agora está todo mundo sabendo do nosso problema, todo mundo sabendo do nosso erro, todo mundo sabendo de tudo, menos Deus. Não que Ele não saiba, mas porque nós não contamos, porque nós não entregamos. Entregue em oração e súplicas os seus pedidos para Deus, e Ele dará a paz para você, e Ele guardará o seu coração, e Ele guardará a sua mente, e Ele te protegerá. Entregue os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas tristezas, os seus desapontamentos, entregue tudo para Deus, porque se Ele está no controle, meu irmão, Ele irá guardar a nossa mente, Ele irá guardar o nosso coração.